Gravando um segundo vídeo, né? Meu nome é Diego, sou aluno do curso de programação Full Stack aí da Infinity School. Também sou aluno da Faculdade Infinet do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E Diego, por que você decidiu fazer esse curso? Ou por que você decidiu fazer essa transição de carreira, né? Os primeiros passos para você que quer mudar, mas tipo ainda tá com aquela situação: será que eu mudo? Será que eu não mudo? O que eu devo fazer, né? Quais são os primeiros passos que eu devo fazer para isso? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Diego, por que você decidiu trocar 5 anos de analista de suporte técnico para programador? Bom, vamos lá, pessoas. Eu acho que isso é uma transição um pouco que natural. Por que natural? Não é porque vamos lá. Muitas das pessoas que adentram ao mercado de TI, adentram justamente por conta do salário, né? Primeira coisa que é atrativa para a galera que está vindo para a TI é o salário, né? Não vou mentir não. O salário mais baixo que eu ganhei dentro da TI quando eu comecei foi de R$ 1.800. Sim, R$ 1.800. Nossa, Diego, R$ 1.800, porra. R$ 1.800 tá na faixa para quem está começando. Por exemplo, eu, né? Foi em 2017, quando eu estava fazendo minha transição, né? Tava voltando para o mercado de TI, R$ 1.800, né? O problema é que as pessoas, quando adentram ao mercado de TI, principalmente quando elas adentram, elas acham que elas já vão sair ganhando um puta de um salário de R$ 3.000, R$ 2.500 e por aí vai. Não. A minha caminhada começou. Quando eu comecei, eu era estagiário, né? Ganhava somente 780, acho que era 780, R$ 730. Para quem ganhava R$ 730 como estagiário, na época eu fiquei 1 ano e 9 meses, né? 1 ano e 9 meses, ganhando R$ 730. Para conseguir, depois de um tempo, um trampo para ganhar R$ 1.800, já foi um avanço, né? Já foi um avanço. Então, sim, mesmo dentro da TI, não adianta você achar que você já vai chegar, puf, e já vai ganhar 2 pau, 3 pau, né? Não vai, né? A não ser no caso, por exemplo, programação, né? Programação, pelo que eu vejo aí, é uma das áreas em que normalmente a pessoa, quando ela começa, ela já ganha um saláriozinho até razoável, bem maior do que quando você começa como suporte técnico. Então, o salário médio hoje, eu acho que do suporte técnico depende, né? Se você é um técnico, se você é um analista, se você já é um analista pleno, um analista sênior, né? Provavelmente você já deve estar ganhando na casa dos seus 4, 5 mil reais, é o que eu vejo aí, a média, né? Para quem é um analista sênior, né? Analista sênior, o que é o analista sênior? É o cara que já, né? Já está quase, né? Um gestor, né? Então existe dentro, pelo menos do suporte, na minha época, você começa como técnico, depois de técnico você vai para analista, aí você começa como analista júnior, analista pleno, analista sênior, e aí você se torna quase um gestor, né? O gestor, coordenador e por aí vai. Em alguns locais o analista sênior ele acaba sendo braço direito ou não, quase o mesmo gestor, né? Só fica um pouco abaixo do gestor. Mas ele já é um cara que ele já tem um conhecimento apurado, já tem uma visão diferenciada com relação à questão do suporte técnico. Então é um cara que ele tem uma experiência. O cara que é analista sênior hoje, ele tem uma experiência. Fora que normalmente ele já tem outros conhecimentos que agrega, como por exemplo, não é só a questão de manutenção de computadores, mas o cara também manja bastante a questão de, né, a questão de redes,
né? Como por exemplo, quando eu saí, o último cargo que eu peguei foi como analista de suporte 3, né? Analista de suporte 3 é considerado hoje, analista de suporte 3 é considerado analista sênior, né? Analista de suporte 3 é considerado analista sênior. E na época eu trabalhava com um NOC, né? Que é monitoramento, né? Eu trabalhava com monitoramento lá na DePaul. Então sim, o analista de suporte sênior ou analista de suporte 3, ele tem que não só ter conhecimentos somente de manutenção, mas normalmente ele vai ter vários outros conhecimentos, principalmente atrelados à questão mais ligadas a redes, né? Ou seja, servidores, essa parte de redes, né? Que hoje em dia também está muito procurada, né? Dentro do suporte técnico, onde o cara vai ter uma ênfase maior dentro da área de redes, né? Ele não vai ser considerado um analista de redes, mas ele é o cara que ele vai fazer meio que a ponte, né? Entre redes e o suporte técnico, que é a parte mais básica do suporte, né? E Diego, qual que é a diferença do analista de suporte técnico para o programador? Tem muita diferença, né? Por que tem muita diferença? Uma, que você vai parar de ficar arrumando computador. Sim, para quem acha que não, mas tem muito analista de suporte técnico que o cara, o básico, né? Você vai ser um analista. Então você vai analisar o contexto daquele problema e trazer uma solução para aquele problema. Muitas das vezes, problema de mouse, teclado, problemas rotineiros, né, da parte de infraestrutura de uma empresa. Então, muitas das vezes é um problema com software, muitas das vezes é um problema com sistema operacional, troca de teclado, mouse, coisas desse gênero, né? Isso é que é o analista de suporte técnico. É o cara que ele dá suporte a essa parte mais infraestrutura, né? Quando ele é o cara que já está atrelado mais à questão de redes, né? Mais a questão de redes, ele vai trabalhar na questão de firewalls, né? Configuração, né? Também fazer algumas coisas ligadas aí à política, né? Os protocolos e por aí vai. Então é o cara que vai definir e vai trabalhar essa questão, né? Que é fazer com que a rede esteja segura, proteção de dados e por aí vai, né? Evitar que pessoas também, né, acabem adentrando a rede, né? Então o cara que é o cara que é analista de suporte técnico, né, barra redes, ele acaba fazendo essa situação. Ele trabalha não só a parte de troca de servidores, equipamentos e por aí vai, né, instalação desses mesmos equipamentos, como também a questão de configuração dos protocolos, né? Muitas das vezes ele faz até remoto, né? Então, basicamente isso que o cara que é do analista de suporte, eu no caso, quando eu trabalhei, eu era do monitoramento. E qual que era a minha função como cara do monitoramento? Monitorar o link dedicado que nós tínhamos lá dentro da DePaul. Então a minha função principal era ver se o link não caía, né? Ver se o link não caía. E quando o link caía, Diego, nossa, aí a gente fazia o que nós chamamos de troubleshooting, né? O que é o troubleshooting? Você vai fazer a análise da rede e identificar aonde essa rede caiu e o porquê essa rede caiu. E aí, às vezes nem chega nem o porquê, mas você vai tentar entender o porquê que a rede caiu, né? E aí é que tá. Quando a gente fala rede, nós estamos falando de um link, né, dedicado aonde você recebe a internet na empresa. E aí esse link ele é monitorado, né? Ou seja, a rede aonde tem esse link dedicado, que é o link aonde a internet chega para nós na empresa, esse link é monitorado, né? Esse link é monitorado. E a monitoração desse link acaba trazendo essas responsabilidades, ou seja, você é quem faz a distribuição desse link, né? Você faz, no meu caso, o que eu fazia? Fechamento, abertura de portas, né? Liberação de acessos e por aí vai. Então o cara como analista de suporte, eu não ficava só monitorando a rede, como eu também fazia liberação de portas quando necessário, né? Liberação de portas. Sim, as pessoas precisam acessar a rede, né? Precisam acessar a rede.
Elas vão acessar através do quê? De uma porta. E essa porta, ela é liberada de forma remota. Então a gente entrava em utilizava-se alguns softwares, né, para fazer essa liberação da rede dessa porta, para que a pessoa tivesse o acesso à internet garantido, né? Outra coisa que a gente fazia também, pelo menos na minha época eu fazia, né, que é trocar, muitas das vezes, ou dar suporte aos servidores, né? Então lá dentro onde que a gente ficava, lá na sala cofre lá da DePaul, tem alguns servidores, né? Esses servidores eles ficam 24 horas por dia, né? E qual que é a função do servidor? Armazenamento dos dados, né? Armazenamento dos dados. Então a gente também fazia a troca das fitas, né? Tem umas fitinhas que a gente trocava as fitas e por aí vai. Então a gente fazia toda a rotina para manter o servidor funcionando. Manter o servidor funcionando. Se caísse o servidor, a gente ia lá verificar o que é que estava acontecendo, por que o servidor parou, né? Verificar não só a parte, né, de infraestrutura, como também a parte, né, dos links e por aí vai, a rede como um todo, né? Então a gente fazia todo o troubleshooting para verificar o porquê que o servidor caiu, o que está acontecendo e por aí vai, né? Então sim, eu como suporte técnico 3, que foi o último cargo que eu atuei, né? A gente fazia toda essa bagaçada toda aí dentro do suporte técnico, né? Por isso eu saí, então, entre aspas, eu saí como suporte nível 3, né? N3. Então, praticamente eu era um sênior. Né? Abaixo de mim só ficava o que? O analista de processos, né? Tem o analista de processos e o cara que é o gestor. Então, só acima de nós era o analista de processos, e mesmo assim o analista de processos cuida dos processos, né? Os processos que a gente vai utilizar para fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Então o analista de processos, ele basicamente desenha os processos para que nós, os analistas, executemos, né? Então a função dele é mais, entre aspas, é técnica, mas também é administrativa, né? E você tem o gestor, né? Então basicamente o analista, o N3, né, ele fica abaixo do gestor, como eu acabei de dizer, né? No caso da programação, Diego, vai mudar muita coisa, não vai? Vai, mas vai agregar. Por que vai agregar? Porque vamos lá, o cara que trabalha como analista de suporte técnico, ele tem o conhecimento, como eu acabei de dizer, da infraestrutura. Então ele sabe o que pode ocasionar problemas físicos. Então, quando a gente já sai desse conceito, né, de analista de suporte técnico, a gente já tem essa bagagem de entender problemas de rede, problemas de link, problemas, né, na questão infraestrutura. Quando a gente vai para a programação, a gente já vai com uma bagagem. Qual que é a bagagem? Se tiver algum problema com o link, se tiver algum problema na infraestrutura, né, a gente já sabe como resolver, né? Apesar de que normalmente, sim, programadores, eles têm ali normalmente o cara que faz o suporte. Então ele necessariamente, o programador, ele não faz o suporte técnico. Normalmente quem é programador, ele cuida somente dessa parte de programação. Ou seja, ele fica por conta de muitas das vezes resolver o problema que está ligado à programação, né? Ou seja, um software teve algum problema, deu alguma parada, deu algum bug, deu algum erro, o programador vai lá, analisa o software, né? Analisa o software, vê o que é que está dando errado, né? E a parte... Diego, então quer dizer que o programador ele não cria nada do zero? Muitas das vezes ele acaba criando, porque, por exemplo, o software está dando problema, está dando um bug, está dando um erro, alguma coisa do tipo, né? Então, muitas das vezes, o cara precisa criar o que nós chamamos de uma atualização. E o que é uma atualização? É criar uma linha de códigos ou criar uma outra situação onde ali ele vai... Ou seja, normalmente a atualização, algumas pessoas acham que a atualização é só para o negócio. Não, a atualização muitas das vezes é para resolver um problema. Então, quando a gente faz a atualização, por exemplo, a gente atualiza o Windows, a gente atualiza algum software, alguma coisa do tipo, é justamente para correção de erros,
que o software já estava apresentando anteriormente, né? E aí você cria a atualização. E essa atualização ela vai o que? Trazer, o nome já fala, atualizações. Ela vai trazer uma nova configuração para um software ou para um sistema que já existe, né? Então nem sempre o programador ele vai criar algo do zero. Nem sempre o programador ele vai criar algo do zero. A grande maioria das vezes que eu ando vendo aí no mercado de trabalho é o cara que já tem uma empresa que já tem o software, a empresa já tem o software e ele quer programadores específicos com uma experiência específica para criar essas atualizações ou resolver esses problemas dentro do próprio software, né? Às vezes acontece sim de você ver, pelo menos, não sei, né? Talvez uns amigos meus aí que já têm uma experiência maior dentro do mercado de programação, né? Possa entender, mas até então o que eu vejo hoje, a análise que eu faço mediante ao que eu vejo no mercado de trabalho, né? É que a grande maioria das vezes o cara que vai se tornar um programador, né? Ele não vai criar nada do zero. Ele provavelmente ele vai criar o quê? As atualizações. As atualizações, né? Então, normalmente o programador ele não faz tudo sozinho, né? Ele vai ter outros programadores ali e cada um vai ter o que nós chamamos de tarefas, né? E a sua tarefa muitas das vezes não vai ser igual. E aí você vai estar ali sentado com o gestor, né? Fazendo o escopo, entendendo o que realmente aquele software precisa, né? Quais são as atualizações, o que precisa ser modificado e outras questões aí ligadas ao software, o que precisa ser feito, né? E aí, os programadores são o que nós chamamos de operários. O que é os operários? É os caras que vão criar as linhas de código, vão criar aí a questão da solução para aquela, né? Para aquela demanda. Então, existe uma demanda, uma situação que precisa ser solucionada e o programador ele vai fazer o que? Solucionar isso, né? Ele vai criar uma atualização, vai rever a linha de códigos e por aí vai, né? E criar uma possível solução para que aquele software ou aquela funcionalidade volte ao ar ou tenha uma necessidade de fazer uma atualização e aí além daquela funcionalidade ser restabelecida, né? Ela acaba ganhando uma outra funcionalidade também. Então vai depender de caso para caso, né? Então, o que eu vejo hoje dentro do mercado de trabalho, posso estar errado, como eu estou dizendo, não sou programador ainda estou em processo de transição, né? Então, sim, a grande vantagem de você sair do suporte técnico e ir para a programação é que necessariamente você vai acabar, sim, a grande maior parte das vagas que eu ando vendo aí de programador, o cara muitas das vezes ele trabalha home office. Né? Então, ou seja, ele trabalha dentro de casa. E algumas empresas, inclusive, fornecem os equipamentos para que o cara trabalhe em casa. Né? Outras, o cara, né, vai trabalhar PJ. O que é PJ? É o cara que trabalha como pessoa jurídica, né, com os próprios equipamentos. Né, com os próprios equipamentos. Então, ele já tem o equipamento dele, ele trabalha com o equipamento dele, né, para fazer aquelas funcionalidades e a empresa muitas das vezes banca para ele um salário gordo, né? Que eu vejo aí muitas das vezes o cara que é programador, principalmente o PJ, ele ganha um pouco mais do que o CLT. PJ ele ganha um pouco mais que o CLT, porém ele tem menos direitos. Por que menos direitos, Diego? Porque ele é PJ. Então um PJ ele é como se fosse um prestador de serviço, né? Ou seja, o cara é contratado para ser um prestador de serviço. Ele vai fazer as mesmas funções, entre aspas, de um CLT, porém a empresa vai eliminar alguns encargos, né? Como, por exemplo, encargos de contratação e bababá, né? Então é uma das formas que eu ando vendo também, uma das modalidades que eu ando vendo dos programadores aí. Tá, Diego? E você quer fazer a transição para essa área? Gente, não é que eu quero fazer a transição. Para mim, como eu disse, foi algo natural. Por que algo natural? Sabe quando você chega um certo período da tua vida em que você está de saco cheio? Como assim, Diego? Sim, vou falar a verdade. Suporte técnico
é um saco. Suporte técnico é um saco. Além de você não ganhar tanto, porque realmente, como eu disse, para o cara chegar a um analista sênior e tá ganhando aí na casa dos seus 5 mil reais, cara, tem que ter saco. Viu? Porque que nem eu disse no vídeo anterior. Você vai pegar muitas pessoas leigas, você vai trabalhar uma infraestrutura, normalmente ela já existe, né? E aí muitas das vezes o analista, ele trabalha em parceria com o gestor e com o analista de processos, né? Onde esse próprio cara que é o analista de processos, ele vai desenhar o processo. Ele vai desenhar o processo para que você execute. Então, às vezes há o que a gente entende que o analista de processos acaba desenhando um processo que na verdade aquele processo não existe, né? Que deveria existir, mas ele existe, né? Então, Diego, mas aí você vai atacar os analistas de processo. Não, tem uns bons que o cara, né, tem uma comunicação, então tem gente que acha que você ser um cara da TI, você vai botar um ocrinho e vai ficar fechado no seu mundinho. Não. Muitas das vezes você tem que interagir com outras pessoas. Você interage com gestores, você interage com clientes, você interage com muitas pessoas. Então você achar que você vai ser da TI e que você não vai precisar interagir com pessoas, você vai. Principalmente pessoas leigas, né? Pessoas que, com todo respeito, não tem onde cair morto, mas porque ele acha que ele é gerente de uma empresa, que ele acha que ele é gerente de banco, que ele acha que ele é alguma coisa do tipo. Ele acha que ele pode foder com você porque você é o cara da TI. E você tem que resolver o problema dele. Sim, o último emprego que eu trabalhei, né, foi uma situação mais ou menos dessa, né? Então, não se tinha o pessoal do noturno, não se tinha o pessoal... Isso é a informação que foi passada para nós. Não se tinha a galera do noturno, né? E aí, um belo dia, o delegado chega lá na Dipolo e não tem o cara da TI para dar suporte para ele. Aí, conclusão. Passou o telefone sem fio para outras pessoas e aí, sim, vocês estão aqui, né? O pessoal que trabalha na madrugada, vocês estão aqui porque um delegado precisou e não tinha ninguém para dar suporte para ele na madrugada. Então aí é que tá. Nós somos os caras que fazem isso. Nós solucionamos os problemas de delegados, de gerentes, de diretores. Nós solucionamos o problema de tecnologia. Mesma coisa é o caso do programador. Às vezes o programador necessariamente ele trabalha juntamente com o cara do suporte técnico. E por que ele trabalha junto com o cara do suporte técnico? Porque o programador, como eu disse, existe um programador, existe um analista, né? Então tem o analista, né, que também ele acaba sendo um programador, né? Alguns analistas acabam sendo programadores, aonde ele muitas das vezes ele vai dar o suporte ao software. Ele vai dar o suporte àquele sistema ou àquele software, né? Então nem sempre, como eu disse, você vai adentrar o mercado de trabalho e você vai criar alguma coisa do zero. Não, muitas das vezes você vai dar o suporte para aquele software, né? O software ele já existe e aí você vai dar só o suporte a ele, né? Você só vai dar o suporte a ele. Então hoje as coisas ficaram mais fáceis e com a IA, né, que são ferramentas de inteligência artificial, provavelmente isso ficou mais fácil. Por quê? Porque você sabe o que você precisa, você sabe o que você precisa solucionar, né? E a IA vai te ajudar a encontrar o caminho para você solucionar aquele problema, né? Para você solucionar aquele problema. Então, antigamente os programadores que faziam tudo na unha, o que é fazer tudo na unha? Tinha que quebrar a cabeça para encontrar a solução, estudavam aquele monte de livro, né, para fazer uma análise, para que a solução. Hoje em dia não precisa mais disso. A IA vai te ajudar como uma ferramenta auxiliar, né, que vai analisar o que realmente precisa e te ajudar a encontrar a solução. É o que eu entendo. Não sei se é desse jeito, mas você vai encontrar a solução de uma forma mais simples. Então a IA
vai ser aquela sua parceira, aquela que vai estar com você até você juntos, vocês dois juntos criarem a solução, né? Então facilitou muito para os programadores hoje, né? Facilitou muito para os programadores hoje, né? Você ter a IA te auxiliando nessa questão. E a tendência é que a situação vá, né, ficar muito mais fácil daqui a um tempo, né? Aonde a IA, e aí algumas pessoas vão até falar, vixe, virou exterminador do futuro. Sim, virou exterminador do futuro. Daqui a pouco tá aí um T-1000, né, ou um T-800 andando aí na rua. Brincadeiras à parte, mas sim, algumas pessoas acham que a IA vai fazer tudo sozinha. Não, pelo contrário. Nós vamos estar por detrás. Então a IA, até porque eu utilizo, não vou mentir não, no meu dia a dia eu utilizo muitas ferramentas de IA, principalmente uma delas é o ChatGPT, e não vou dizer que ela faz tudo sozinha não. Uma boa parte ela faz. Mas tem umas horas que eu tenho que dar uns berros no ChatGPT para ele fazer as coisas do jeito que eu quero. Mas sim, de vez em quando ele erra. Então ele não é 100% confiável. Ainda não, né? Então é um mercado que está aí precisando de profissionais. Eu vejo muita gente aí, vejo muitas vagas aí na internet aí com relação a isso, né? Ou seja, o cara vai acabar tendo que adentrar ao mercado de trabalho, vai ter essa facilidade por conta da IA, né? Mas vai continuar tendo que o quê? Solucionar problemas. Ele vai continuar tendo que solucionar problemas. Então é isso. E sim, teria isso, meus queridos. Então, se você está querendo fazer a transição de carreira, qual que é a transição de carreira? Aí eu sou de redes, quero ir para programação. Eu sou do suporte técnico, quero ir para programação. Primeira coisa que vocês têm que entender: vai mudar a sua rotina. Vai mudar a sua rotina. Mas a base não vai mudar. Por quê? Você só vai deixar de resolver um problema de uma forma e vai utilizar através da programação uma nova forma de resolver problemas, né? Outros tipos de problemas, né? Que aí já está mais atrelado à questão da web, né? Hoje em dia eu vejo muito a questão da web e a questão de software, mas eu acho que hoje em dia a grande maior parte dos softwares que eu ando vendo por aí, quando não é um aplicativo, ele é um software web, né? Então, basicamente não vejo muita diferença hoje. Vejo uma facilidade. Na verdade, eu vejo uma facilidade, né? Para quem deseja aprender programação. E é um mercado que está em franca transição, né? Então hoje, sim, eu acho que um cara que trabalha, eu vou até dar uma olhadinha, mas hoje um cara que trabalha com desenvolvimento web ou é um programador, eu acho que ele não ganha menos de 2 contos, cara. A não ser que ele seja um estagiário ou coisa do tipo. Mas mesmo assim, eu ainda vou vasculhar essa questão das, né? Ainda vou vasculhar essas questões aí para avaliar o que de fato é necessário nessas, né? E como que está aí a questão de salário, né, din-din, porque todo mundo quer adentrar a TI, mas quer saber quanto que vai estar o din-din, quanto que vai ser o din-din para um programador. Então vamos fazer aí uma análise certinha. Vou trazer para você provavelmente no outro vídeo como que está a área, né? Como que está o mercado de trabalho, as oportunidades e trazer também alguns escopos aí de algumas vagas, as necessidades para nós avaliarmos, né? Nós fazemos uma avaliação de como que está o mercado e o que que o mercado está exigindo de algumas vagas, né? De alguns profissionais. E aí a gente vai pegar desde o cara que está entrando, né? Que está precisando entender o que que realmente ele precisa estudar, né? Para não jogar dinheiro fora. O que que ele precisa estudar para ele de fato conseguir adentrar o mercado de trabalho. Então é isso, a transição de carreira, gente, não é um bicho de 7 cabeças, a verdade é. A transição de carreira não é um bicho de 7 cabeças. Para mim, é algo natural. Agora, para você que está vendo esse vídeo, aí é que tá. Você quer mesmo fazer a transição ou você quer continuar aonde você está, né? Mas beleza, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo.
aqui nos comentários, pessoal que vai fazer comentários no meu vídeo, por favor, tragam comentários, se de preferência tragam temas para a gente correr atrás das informações, né? E poder estar ajudando vocês, porque esse canal aqui é para ajudar, não é para ficar enchendo linguiça. É para ajudar o pessoal que quer fazer essa transição de carreira, né? Ou adentrar para o mercado de programação. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos. Sucesso. Fui.